É uma discussão importante de Brasília. Em meio aos debates sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso, a transparência das emendas parlamentares volta à discussão. O relator, o senador Confúcio Moura, declarou que os valores não vão passar de 50 bilhões de reais e pediu bom senso para que o governo tenha espaço para despesas não obrigatórias. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto agora, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Olá, Tiago. É uma satisfação mais uma vez estar contigo e com todos aí da Jovem Pan para falar de um tema tão relevante como esse. Muito obrigado. Deputado, qual deve ser o recado que o parlamento vai passar para a sociedade para que essa questão de distribuição dos recursos, via emendas parlamentares, tudo isso seja feito com muito cuidado e também às claras, né? Olha, Tiago, primeiro nós já tivemos uma mudança bastante significativa, que são os aumentos da emenda impositiva, aquela que o parlamentar disponibiliza durante o ano e que hoje representa um número muito maior. Por exemplo, deputados chegam a quase 40 milhões e era em torno de 16, 17 milhões. Isso obrigatoriamente tem que ter uma transparência, tem que ter um encaminhamento adequado e, obviamente, é uma boa notícia para muitos municípios que não conseguiriam acessar programas que tem no governo federal. Então, essa discussão da emenda parlamentar é um valor importante que o deputado federal e os senadores têm para poder fazer com que obras cheguem a toda a nossa população capilarizada pela força democrática da representatividade do parlamentar. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, sua pergunta. Boa noite, deputado. Olha, a transparência, ela vem se reduzindo e aumentando o valor. Eu queria saber se isso não tem um limite, porque queria também saber do senhor se isso não distorce o sistema presidencialista, né? Porque o governo fica completamente amarrado, o orçamento fica na mão do parlamento e como a gente não tem um sistema parlamentarista, o parlamento também não se responsabiliza na mesma medida. Não fica uma coisa meio geringonça, não no sentido português de Portugal, mas no sentido brasileiro? Uma coisa confusa? Eu acho que não, Dora, até porque não é restrito apenas esse valor o recurso de utilização pelo governo federal. E o parlamento tem um papel importante que é a discussão do orçamento. Como você faz uma discussão do orçamento sem poder inserir aquilo que democraticamente, capilarizado, contemplando inclusive as minorias que estão no Congresso Nacional, para poder chegar a esse recurso onde programas do governo federal não chegariam. E as transferências que ocorrem para os estados também não enxergam, muitas vezes, as necessidades que os parlamentares, na sua amplitude de discussão, acabam levando para lugares que têm menos possibilidades. E a transparência, eu discordo nesse sentido, porque, como eu disse, aumentamos a emenda impositiva, essa emenda impositiva obrigatoriamente tem que ser encaminhada com todos os requisitos de publicidade do local que receberá e do órgão e ministério que repassará esse recurso, e os demais foram para as comissões permanentes da Casa, que são as comissões setoriais fundamentais, como da saúde, como da infraestrutura, que são fundamentais para poder encaminhar esse recurso através de uma ampla discussão nessa comissão. Então, eu acredito que nós avançamos, o parlamento cada vez mais cumpre um papel relevante no país, e essa autonomia de apontar recursos faz também com que o nosso parlamento seja cada vez mais autônomo em relação ao Poder Executivo. Quando o Poder Executivo detém esse valor para utilizar na negociação com o Congresso Nacional, é que é um enfraquecimento da democracia, do parlamento e, obviamente, um fortalecimento do Poder Executivo sem observar a representatividade do todo no parlamento brasileiro. Kobayashi. Deputado, boa noite. Prazer mais uma vez falar com o senhor. Deputado, eu vou mudar de assunto aqui. Me permita, porque o seu nome apareceu nas pesquisas, na corrida à Prefeitura de São Bernardo do Campo e em primeiro lugar, no empate técnico com a pré-candidata Flávia Morando, que é apoiada pelo atual prefeito da cidade. Quero saber... Qual das pesquisas? Tem 3, né? Estou falando da Atlas. E tem um para cada gosto. Tem um para cada gosto. Estou falando da pesquisa Atlas, não. Instituto Sebram Pesquisas. A pesquisa Paraná, que tem abrangência nacional, ela dá uma ampla diferença para o segundo colocado.
Perfeito. Tem a oportunidade de falar sobre isso. Eu estou falando sobre a pesquisa Sebram Pesquisas, Instituto Nova Pesquisas, que mostra o empate técnico entre o senhor e a Flávia Morando. Quero saber, independente desses números, como é que está a sua vida. O senhor é, de fato, um pré-candidato? Porque na última vez que nós conversamos, inclusive aqui no Jornal Jovem Pan, o senhor estava refletindo, iria conversar com a sua base, entender as necessidades da população de São Bernardo. E agora, já há uma definição? Olha, Kobayashi, primeiro uma satisfação novamente falar contigo. É verdade, as 3 pesquisas que foram divulgadas no mesmo dia, inclusive, apresentam em todas a liderança que nós temos. A Paraná Pesquisa, que é a que tem a maior relevância nacional, ela aponta uma ampla distância e, obviamente, nós temos que respeitar. A minha missão, Kobayashi, é de poder atender a cidade de São Bernardo, que sempre me respaldou em todas as eleições que eu disputei. Eu estou no meu 20º ano de mandato, 10 anos como deputado federal, 8 anos como deputado estadual, 2 anos como vereador, sempre com as maiores votações da cidade. A minha obrigação é reunir esse grupo, um amplo leque de apoios de partidos relacionados ao governador Tarcísio, que compõem a nossa base, que estão apresentando meu nome como pré-candidato para poder apresentar uma proposta, um plano de governo com a obrigação que eu tenho com a cidade, que sempre me respaldou para esses desafios. Com desafios muito grandes que nós temos aqui, Kobayashi. São Bernardo é a 14ª economia do país, mas sofre muito, porque nós estamos perdendo as empresas. A Ford fechou aqui, a Toyota fechou aqui, a indústria automobilística não gera o mesmo número de empregos. Se pegarmos a Volkswagen, há 30 anos atrás, gerava 45 mil empregos, hoje gera 4 mil. Nosso ICMS, pela primeira vez, cai. E isso é uma preocupação, porque nós estamos nos tornando uma cidade dormitório. A minha missão é, com relacionamento, conhecimento, experiência e preparo do nosso time, apresentar uma proposta que possa, de fato, retomar e fazer São Bernardo olhar para frente. Esse é o nosso papel e, por isso, eu topei esse desafio de poder apresentar a minha pré-candidatura, mas junto com um grande movimento, que é o movimento de São Bernardo, que olha para frente, que tem como objetivo ouvir a sociedade e propor esse encaminhamento para o nosso futuro. Perfeito. Deputado, uma última pergunta. Hoje o Supremo tomou o entendimento em relação às drogas e, enquanto isso, o presidente do Senado fez críticas e dizendo que é uma prerrogativa do Congresso, e o presidente da Câmara anunciou a abertura de uma espécie de comissão para analisar o tema na Câmara dos Deputados. De que forma o Congresso deve se interpor, vamos dizer assim, em relação ao Supremo? Olha, eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel legislativo. Eu defendo sempre que a Câmara, o Congresso Nacional precisam debater todas as pautas que estão na ordem do dia para a sociedade. E, obviamente, quando o Supremo toma decisões como a que vem tomando, não apenas na questão das drogas, mas em outras questões, o Parlamento brasileiro, que é a ampla representatividade da população brasileira pela sua democracia, tem que cumprir esse papel para legislar e não aguardar uma decisão judicial por um vazio legislativo que existe. Assim é com a PEC das drogas, assim é com vários temas, e por isso eu tenho a honra de relatar um projeto que é extremamente importante para restringir o controle de constitucionalidade apresentado no Supremo Tribunal Federal. Isso vai fazer com que nós diminuamos a possibilidade do Supremo intervir em temas que o Congresso Nacional precisa falar. Deputado Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela gentileza, muito bom conversar com o senhor, mais uma vez, até a próxima, um abraço. Muito obrigado, Thiago, a todos que participaram. Até logo.